Olá, pais, responsáveis, todas as famílias e orientadores. A tia criou esse vídeo para que vocês entendam a importância da rotina para as crianças. Bom, por que será que a rotina é importante para a criança? Primeiro, porque traz sentimentos de estabilidade e segurança. A criança vai se sentir mais segura quando ela percebe que aquela atividade ela faz com muita frequência. Além disso, tem facilidade de organização. Isso vai ajudá-la a ter esse sentimento de responsabilidade, de saber que ela vai organizar aquele material, aquelas atividades, todos os dias naqueles horários. Além disso, liberta a criança de sentimentos de estresse e de ansiedade. A situação que a gente está vivendo agora, para as crianças é muito mais difícil do que para nós adultos, porque a maneira como nós lidamos com os sentimentos é diferente. A criança ainda não tem ideia de tudo que está acontecendo e de tudo que está envolvido com a pandemia. Os resultados que ela traz em sentido financeiro, em sentido emocional. E aí, a distância que a gente está tendo agora da escola provoca essa ansiedade na criança, porque tudo que elas mais querem, a maioria pelo menos, é voltar para a escola, ter o contato com outras crianças. E essa rotina ela já tinha e foi tirada. Aquelas que ainda não criaram essa rotina de escola também têm essa dificuldade, têm essa ansiedade. Por isso que a rotina é tão importante. Além disso, vai transmitir para a criança um senso de responsabilidade. Ela vai entender que ela tem que fazer aquilo todos os dias e naqueles horários. Quando isso virar um hábito, quando isso for uma rotina, ela vai passar a ser uma criança bem mais responsável. Agora, a tia vai dar dicas para uma rotina de estudos em casa. Vamos observar uma delas. No dia anterior, a criança precisa de uma boa noite de sono. Então, se ela vai estudar pela manhã, pela tarde, enfim, ela precisa dormir bem. Porque quem não dorme bem, no dia seguinte não produz bem. Pode até produzir, mas o efeito, a forma como vai ser realizada, a eficácia, não vai ser tão boa quanto aquele que dormiu bem. Por isso que a criança precisa ter essa boa noite de sono. Criar um horário para que ela possa dormir cedo e que ela possa dormir na quantidade certa de tempo que é determinada para uma criança. A segunda dica: construir a rotina de acordo com as suas circunstâncias. Cada família tem uma circunstância. Tem algumas famílias que tanto o pai como a mãe ou os responsáveis têm que sair todos os dias para trabalhar. Então, a circunstância já é diferente. Existem aqueles que podem ficar em casa com a criança durante o horário do estudo. Então, já é uma circunstância diferente. E existem aqueles que colocam com um professor de reforço. Então, temos 3 situações diferentes. Aquele em que os pais saem de casa para trabalhar e só vão ajudar a criança quando retornam. Existe aquele que consegue fazer isso porque está em casa, trabalhando em casa. E existe aquele que envia para o professor de reforço. Então, você vai criar a rotina de acordo com a sua circunstância. 3. Olha só a terceira dica. Você vai separar um espaço em casa exclusivo para a criança estudar. Ela vai entender que naquela hora ela vai estudar. E ela vai entender que aquele lugar é o lugarzinho dela estudar. Então, se você puder colocar uma mesinha junto com o material dela e uma cadeira exclusiva para ela estudar e fazer suas tarefinhas, vai ser muito importante, porque ela vai entender que aquele é o lugarzinho dela estudar. Então, é uma dica muito legal essa aqui. Uma quarta dica: você define tempos de intervalos. É importante a criança, enquanto estuda, ela ter um intervalozinho para ir beber uma água, ir ao banheiro, relaxar, se esticar, porque a concentração da criança ela é bem mais curta que a nossa concentração. Se pra gente é difícil manter muito tempo sentado fazendo uma determinada atividade, imagine para uma criança.
Então respeite os limites também da criança. Dê um tempinho para ela e para você. Enquanto ela faz esse pequeno intervalo, você também pode fazer o seu próprio intervalo para poder dar uma relaxada, mas contanto que não seja grande, tem que ser curto. Uma quinta dica é: limite o uso de dispositivos móveis. Hoje é muito comum as crianças mexerem com muita facilidade nas redes sociais, nos celulares, com jogos, computadores ou tablets. Então, se a sua criança gosta de fazer esse tipo de uso, é importante você, responsável, limitar o tempo que ela passa em frente à tela. Dê um tempinho, respeite o tempinho e faça com que ela aprenda a respeitar também. E uma sexta dica é: crie um ritual de encerramento. É importante a criança entender que, quando ela termina a atividade, ela vai receber uma recompensa. Todas as crianças gostam disso, então você pode mostrar para ela que ao encerrar, estar perto de encerrar, ela vai receber aquele lanchinho gostoso. Você pode fazer esse preparo para ela. Ela vai brincar daquela brincadeira que ela gosta muito. Seguindo essas dicas, você vai ter um retorno positivo da criança. Então, se a rotina é importante para um adulto, para a criança, muito mais. E encerrando, organização e disciplina. Isso vai ajudar a criança a se manter mais concentrada nos estudos, gostar de estudar em casa, que infelizmente é a nossa obrigação estudar em casa por enquanto, e vai fazer, sabe o que também? Unir mais as famílias. Vocês vão perceber a importância que é estar mais perto dos familiares. Dessa forma, a gente consegue ter uma parceria bem melhor. Como diz essa frase aí no final, nenhum de nós é tão bom quanto todos nós juntos. Então, quando escola, família e a criança estão todos juntos empenhados nessas atividades, mantendo todos essa rotina, então a gente consegue ter bons resultados. E pensando nisso que a tia criou esse vídeo para vocês, espero que tenham gostado e que tirem muito proveito disso, tá ok? Um forte abraço a todos!